Bem-vindos a mais um episódio com o professor Dr. Kleber Nóbrega, na nossa jornada do médico gestor, que se baseia no livro que tem o mesmo nome do autor, onde se fala do ABC da gestão para médicos. E hoje, Dr. Kleber, o que é que o senhor traz para a gente? Diferença entre objetivos e resultados aí? Objetivos e resultados. E Exatamente. tem diferença? Pois, Hiroshima, embora exista, tem gente que pensa que não. Que não, né? Tem gente que pensa que não. E tem alguns que até dizem, porque quando a gente faz essa pergunta, essa sua pergunta é muito provocativa, e quando a gente faz essa pergunta diante de uma audiência, você que está assistindo já pensa assim, opa, tem pegadinha. Tem diferença sim. Aí eu faço a segunda pergunta, sim, e qual é a diferença? Aí pronto. E como eu sempre digo, o livro ABC da Gestão, ele usa conceitos, princípios e ferramentas simples. A ideia é simplificar aquilo que a gente tem uma mania de complicar na vida. Então, se você pensa numa definição acadêmica, numa definição de um livro, o objetivo é um alvo a ser perseguido por uma organização, etc, etc. E resultado, então tem aquelas definições complicadas, e eu sempre digo assim, olha... As definições gramaticais, né? Isso. Mas a gente está falando aqui de conceitos de gestão, então aí a coisa muda. De conceitos de gestão. E aí a ideia é simplificar. Veja, objetivo é um alvo que você deve alcançar. Bacana. E o que é resultado? É a consequência de ter alcançado aquele alvo. E embora haja algumas pessoas que têm consciência sobre isso, mas quando a gente pede para define os resultados que você quer, aí ele diz assim, o resultado é, por exemplo, aumentar o volume de atendimentos na clínica. Ora, aumentar o volume de atendimentos na clínica, isso está muito mais para objetivo do que para resultado. E o que a gente aprendeu de forma muito prática e bastante simples é assim, olha, se você quer acertar a definição de objetivo, começa com o verbo no infinitivo. É simples assim, qual é o seu objetivo? É mais dinheiro. Sim, mas é ganhar mais dinheiro ou é perder mais dinheiro? Naturalmente ninguém quer perder dinheiro, né? Mas quando você pensa em custo, é você usar menos recursos, é usar menos dinheiro. Então a gente acaba dizendo isso. Quer acertar um objetivo, começa com o verbo no infinitivo. E se resultado é a consequência daquilo que eu fiz, então veja bem, eu quero aumentar o volume de atendimentos. Estamos usando esse exemplo porque é um exemplo médico. Quando você aumenta o volume de pacientes atendidos, qual é o resultado disso? Maior receita. Maior receita, você tem mais satisfação dos pacientes, você tem mais satisfação da sociedade, você tem até também uma percepção de resultado melhor por parte da organização do hospital onde você trabalha, seja este hospital um hospital filantrópico, institucional, público ou um privado. Então a ideia é a gente desmistificar usando formas simples de definir objetivos e resultados. Entendi. Então, se a gente for pegar um exemplo aqui que não seja médico, por exemplo, uma lavanderia. O objetivo dela é reduzir o desperdício de água. Perfeito. Um exemplo. Perfeito. Isso seria o objetivo. Perfeito. Reduzir está no infinitivo. Isso. E o resultado, qual seria? Quando você reduz o desperdício de água, isso vai impactar. Veja, em primeiro lugar, no ambiente onde você está trabalhando, na lavanderia, ela vai ter, isso deverá impactar a lucratividade dela. Ela melhora o resultado da lavanderia enquanto negócio. E se você pensar em responsabilidade social, na medida em que você está reduzindo desperdício, você está utilizando menos água e você está fazendo uma benfeitoria para a comunidade, para a sociedade, para o meio ambiente. Então você tem dois resultados bem simples. Aumento da lucratividade do negócio, e você tem um impacto positivo no ambiente, né, ambiental. Beleza. Então, no caso de uma clínica médica, eu achei uma coisa interessante aí, que você falou que um dos objetivos pode ser aumentar o número de atendimentos.
Mas a gente pode fazer o seguinte, eu posso ter aumento do número de atendimentos sem aumento de receita, se tiver muito retorno, concorda? Perfeito. Então eu tenho que explicitar aí maior número de atendimentos com receita. Pode ser? Pode. É interessante essa sua provocação, porque na medida em que a gente vai especificando, a gente vai detalhando, você vai ter... Desenhando melhor resultado. Desenhando melhor resultado. Então, quando você começou a falar, eu já pensei assim, bom, eu quero aumentar o meu volume de atendimentos, de primeiro atendimento. Né? Então, assim, porque você sempre tem, na consulta médica privada, você tem o retorno. Em até 30 dias, 40 dias, dependendo da especialidade, né, que vai ter, muito bem. Então eu quero fazer o seguinte, se eu atendo, por exemplo, num turno, 20 pacientes, a gente sabe que tem especialidade que atende 5, mas tem especialidade que atende até mais do que isso. Mas usando um número simples, 20 pacientes por turno, eu quero aumentar. Aí você tem que começar a pensar nisso, porque não adianta simplesmente você aumentar o volume, sendo que eu vou vir pacientes de retorno. Ou então cair a qualidade devido à redução do tempo da relação médico-paciente na consulta. Né? Também. E aí tem até uma outra coisa interessante. Eu posso colocar esse objetivo quantitativo de aumentar o volume, mas eu posso pensar também em aumentar o nível de satisfação dos meus pacientes. Porque senão você vai atender 40 num tempo tão curto que vai comprometer a qualidade. Isso. Normalmente a gente usa 2, 3 objetivos que estão ali associados. Às vezes parecem conflitantes. Eu estou lembrando aqui de umas tias do interior que quando chega nos consultórios médicos, menino, ele está lotado. Aí um colega meu disse uma vez, mal sabe ela que metade é retorno. Ou seja, o retorno é um direito que o paciente tem, né, que é uma concessão que o médico faz, mas que na realidade divide a consulta pela metade. Sim. Concorda? Então, às vezes, quando a gente diz assim, aumentar o número de atendimento, aquilo que você disse, refinar o seu objetivo, aumentar o número de atendimentos com receita, né? Perfeito. Sem detrimento à qualidade. Então, não é isso? E aí tem uma coisa interessante, repare, você pode ter, se a clínica tem um bom sistema de custeio, ela pode estabelecer, vou dar um exemplo assim hipotético, que a cada 20 atendimentos, 15 sejam de novo atendimento, ou seja, eu posso ter 5 de retorno. Bom, se a empresa tem esse custeio que permite avaliar isso, o que isso impacta onde? Que você não vai, na hora de fazer o agendamento, a pessoa lá, a equipe lá do agendamento, né, da recepção da secretaria, vai fazer o seguinte, ela vai programar 15 ou até 5 atendimentos de retorno. Então, nessa tarde, encheu já os 5, chegou um 6º paciente, já joga para o turno seguinte. E isso vai impactar no equilíbrio, né, da receita da clínica. Agora você me lembrou outra coisa, e eu vou citar até o nome desse meu colega e vou mandar para ele, viu? Dr. Luiz de Sá, um dos melhores cardiologistas do nosso estado. Ele uma vez chegou e disse, Hiroshima, eu estou querendo sair dos planos de saúde e vou atender só particular. Eu digo, vá em frente, porque você tem todas as condições para isso, é um excelente profissional, um cara muito bom no que faz, e você vai com certeza atender a metade e ganhar o dobro. Então o objetivo era reduzir o número de atendimentos com maior receita. Olha que coisa interessante, ou seja, reduzir parece, né, que eu vou reduzir o atendimento, e ele diz, depois de alguns anos, Hiroshima, você tinha razão, eu estou trabalhando metade e ganhando o dobro. Então, quer dizer, pode ter um objetivo que às vezes a gente não entenda muito bem, mas que o resultado é satisfatório, né? E como parece contraditório, né, você fazer mais com menos, mas esse Hiroshima é o grande desafio de hoje em qualquer negócio, você fazer mais, você entregar mais com menos. Significa você entregar mais valor para o seu cliente, para o seu paciente, com menos recursos. Eu estava num congresso sábado, num painel de um congresso médico, e eu usei exatamente esse exemplo, de que um médico que atende 30 minutos, ele pode reduzir o tempo da consulta dele para 15, por exemplo, sem perda de qualidade. E é simples. A gente até já conversou isso em alguns outros momentos. Mas é o seguinte, olha, há uma série de questões que o médico faz para o paciente de primeira.
De primeira consulta. Primeira vez. Que se ele tiver um formulário para que o paciente Que preceda isso, ele faz uma pré-consulta. Aí foi engraçado que quando eu conversei isso com o médico, ele chegou e disse assim, mas espera aí, então eu vou ter o formulário pré-consulta, o formulário tipo assim, você faz 20 perguntas para o paciente, aquilo onde estiver ruim vai ficar com vermelho, o que tiver bom verde e um sinal amarelo aí. Então, em vez de você fazer as 20 perguntas, ou pelo menos as 15 para o paciente, 15 você já tem respondido. Você olha para se tiver um aplicativo, alguma coisa assim, já está sinalizado, você vai exatamente nos pontos críticos que causam aquela patologia, né, para aquele paciente. Aí ele disse, e o que é que eu vou fazer com o tempo que sobrar? Ele disse, dê mais carinho, atenção para o seu paciente, que é isso, eles gostam muito, né, de uma palavra, não somente em relação à doença, mas em relação ao ser humano que está ali na frente. E aí entra muito bem a IA, né, a inteligência artificial, que a gente diz que a inteligência artificial, né, e outras pessoas que gostam do assunto, não vai tomar o seu emprego. Quem vai tomar seu emprego vai ser outra pessoa usando a IA. Né? É verdade. Então, quero encerrar aqui esse episódio e convidá-los para o próximo, em que estaremos falando de, agora, objetivos e metas. Não é isso? Até lá.